Fala, galera! E aí, vamos dar continuidade à nossa aula de português. Agora vamos falar sobre o reforço ortográfico. O reforço ortográfico é da página 225 a 227. E aí, você sabe a diferença entre mal com L e mal com U? Vamos lá. Responda rápido. Mal com L ou mal com U? Ficou com dúvida? Precisou pensar bastante antes de responder? Não precisa se preocupar. Essa é uma pergunta muito comum entre os falantes da língua portuguesa. Afinal, qual é a forma correta? Mal com L ou mal com U? Antes de escrever, pare um pouquinho e reflita. Mal com U é um adjetivo que opõe-se a bom. Exemplo, ele é um mau aluno. Se eu puder substituir essa frase dizendo que ele é um bom aluno, substituir o mal por bom, esse mal vai ser com U. Outro exemplo, agora com o mal com L, é um advérbio, tá? E opõe-se a bem. Exemplo, ele se veste mal, ele se veste bem. Se eu puder substituir esse mal por bem, ele é um mal com L. A palavra mal tem origem no latim, que é malu, e deve ser empregada com a intenção, se a intenção for de fazer referência a algo que não esteja de boa qualidade. A alguém que faz maldades ou outras situações cujo intuito seja qualificar, pois mal é um adjetivo. Já a palavra mal, que também tem origem no latim, que é male, pode ser um advérbio ou uma conjunção ou um substantivo comum. As palavras mal e mal são muito parecidas foneticamente, ou seja, no seu som, mas são escritas de formas diferentes e também possuem significados diversos, ou seja, diferentes tipos de significado, né? Agora que você já sabe, fique atento e evite erros na escrita. Lembre-se também uma outra dica. O mal com U, ele está dizendo que ele é um adjetivo, ou seja, o papel do adjetivo é adquirir qualidade ou característica, tá? Então, quando eu quero dizer que é algo de boa qualidade, então eu vou usar o mal com U. Quando eu quero dizer uma intensidade, né, eu posso usar o bem, tá? O mal com L, que é o oposto de bem. Agora vamos aprender sobre mais ou mais. O mais ou o mais são duas palavras que têm um som parecido, no entanto, são utilizadas em contextos distintos. Confira abaixo, ou seja, veja logo a seguir, a diferença entre as suas duas regras e o seu uso. A palavra mais possui como antônimo o menos. Nesse caso, ela indica a soma ou aumento de qualidades de algo. Embora seja mais utilizada como advérbio de intensidade, dependendo da função que exerce na frase, o mais pode ser um substantivo, uma preposição, um pronome indefinido ou uma conjunção. Vou te dar alguns exemplos. Mais, né? Com mais. Quero ir mais vezes na Europa. Se eu pudesse substituir, por exemplo, quero ir menos vezes na Europa, então, se eu posso fazer essa substituição pelo menos, é o mais com I, que é de quantidade. Hoje vivemos em um mundo melhor e mais justo. Exemplo, hoje vivemos num mundo menos justo. Então, se eu consigo substituir nesse mundo menos justo, menos, então é o mais com I. Jonathan foi à festa com seu amigo, mais a sua namorada. Ou seja, estava Jonathan, o amigo, e também a namorada. Então, mais com I. Uma dica, né, para você perceber, uma maneira de saber se você está usando a palavra mais ou mais de maneira correta é trocando pelo seu antônimo menos, ou seja, pelo contrário. Mais. A palavra mais pode desempenhar o papel de substantivo, conjunção ou advérbio. Exemplo 1. Como substantivo, o mais está associado a algum tipo de defeito. Exemplo, nem mais, nem meio mais. Faça seus deveres de casa. Outro exemplo é como conjunção adversativa. O mais é utilizado como um locutor que expõe uma ideia contrária à que foi dita anteriormente. Exemplo, sou muito calmo, mas estou muito nervoso agora.
Geralmente, ele era uma pessoa calma, porém, que é um outro exemplo também que você pode utilizar, ele está nervoso nessa situação. Em alguns casos, se eu puder substituir o meu mais por porém, todavia, contudo, entretanto, contanto que, então, esse mais é sem o i. Exemplo nessa frase. Sou muito calmo, porém, estou nervoso. Sou muito calmo, entretanto. Então, se eu consigo substituir o meu mais por essas palavras, esse mais é sem o i. Terceiro exemplo, ele é usado também como um advérbio. O mais é empregado para enfatizar alguma informação. Exemplo, ela é muito dedicada, mas tão dedicada que trabalhou anos vendendo doce. Ou seja, ela é muito dedicada, mas tão dedicada que trabalhou anos vendendo doce. Então, um advérbio que está dando uma intensidade, esse mais também pode ser sem o i, tá bom? Então, por hoje é só. Qualquer dúvida, a tia está disponível no WhatsApp. Beijo e boa semana para vocês!